Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E o assunto de hoje é sobre ansiedade. Na verdade é um vídeo atualizado que vocês me pediram muito lá pelo Instagram. Na verdade sempre chegam mensagens pra gente perguntando como a gente está da ansiedade, pra gente relatar como a gente tá hoje, né? Pra quem é novo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo sobre ansiedade que você tá assistindo. Tem outros vídeos aqui no canal onde a gente falou sobre isso. São vídeos mais antigos. Acredito que o vídeo que eu gravei, na época eu tinha... quantos anos? 21, 22? Não lembro, já estou com 27, então já faz uns bons anos que eu gravei o vídeo. A Aruana também gravou um vídeo falando sobre isso. Então é um assunto, a ansiedade é algo que já tá na nossa vida já faz bons anos. E a gente compartilha com vocês por aqui, também compartilhamos muito pelo Instagram, então se você não nos segue por lá, é @tudoemdose-dupla. Nos procura no Instagram e nos segue porque lá nós temos conteúdos novos todos os dias, a gente fala um pouquinho sobre isso lá também. E antes de eu começar a de fato falar sobre o assunto, eu quero deixar esclarecido que a ansiedade que eu falo aqui, que eu vou falar nesse vídeo, não é ansiedade comum, digamos assim, a ansiedade considerada normal, que todo mundo tem, aquela ansiedade, por exemplo, estou ansiosa porque eu vou fazer uma viagem, então eu não tô conseguindo dormir porque eu tô ansiosa por essa viagem, ou eu vou apresentar um trabalho na escola, na universidade, eu tô ansioso e tal, tô nervoso, enfim, não é esse tipo de ansiedade que eu vou falar aqui. É uma ansiedade mais séria, uma ansiedade mais grave, que é um tipo de ansiedade realmente de um quadro patológico que necessita tratamento. Quem nos acompanha já desde o comecinho do Tudo em Dose Dupla sabe que nós fizemos, alguns anos atrás, acompanhamento com o psiquiatra, então nós temos uma caminhada já de atendimento médico. Então a ansiedade que eu vou tratar aqui nesse vídeo é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que vem acompanhada também da crise de pânico em alguns casos. Então é uma ansiedade bem mais grave e que realmente atinge a qualidade de vida. É difícil, é sofrido, então se você sofre disso, se você passa por isso, se você foi diagnosticado também com transtorno de ansiedade um pouco mais grave, esse vídeo é pra você. Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu, Rayana, estou aqui gravando mais uma vez, acredito que esse é o terceiro ou quarto vídeo sobre o assunto. Por que eu estou aqui gravando e não a Aruana? Porque tanto eu quanto a Aruana, quanto a Camila, nossa irmã mais velha, nós três já sofremos com ansiedade, nós três já fizemos tratamento pra isso, porém em mim o quadro é um pouco mais forte, então eu sofri um pouco mais com isso. E é por isso que eu tô aqui gravando, porque eu tenho, acredito que um pouco mais de assunto mesmo, de bagagem pra falar aqui no vídeo. E a ideia realmente aqui é trazer um vídeo atualizado sobre o assunto. Então, há uns anos atrás, acredito que a gente tinha acho que 17, 18 anos, a Aruana foi das irmãs a primeira que teve uma crise de pânico, que teve um momento difícil com a ansiedade. Na época nós não sabíamos sobre o assunto, a gente era bem leiga sobre isso, então acredito que ela, né, é uma pena porque ela sofreu mais, assim, por ser algo novo, né, na família, então era algo que a gente não entendia muito bem, então demorou um tempo, né, foi um processo longo até realmente a gente procurar ajuda pra ela, levar ela no psiquiatra, entender um pouco mais, então ela sofreu um pouquinho mais por conta de realmente de ser leigo, assim, de não entender muito sobre o assunto. Ela fez o tratamento, eu vou resumir aqui, assim, bem rapidão, pra quem não assistiu, né, os vídeos anteriores. Então a Aruana, ela fez um processo de tratamento e foi super bom pra ela melhorou, ela ficou aí acho que um ano e pouco tomando medicação, fazendo um acompanhamento bacana com o psiquiatra e ela melhorou da ansiedade, ela conseguiu ter controle sobre si. Então a ansiedade também, claro que é algo que a gente infelizmente não tem muito controle, mas um pouco de controle a gente consegue ter sim, principalmente nos nossos pensamentos, na nossa cabeça. E ela aprendeu muito bem a ter esse controle nos pensamentos, esse controle emocional, e ela conseguiu, no passar dos anos, manter bem controlada a ansiedade que ela tinha. A Camila, nossa irmã mais velha, ela apresentou quadros de ansiedade por conta de estresse diário, então ela, por conta do trabalho e de alguns acontecimentos pessoais da vida dela, desenvolveu um quadro de ansiedade e de estresse muito grande, e ela também precisou fazer um acompanhamento com o psiquiatra e a medicação, a gente toma a mesma medicação. Eu não vou citar medicamento aqui, nem nada, porque cada caso é um caso, cada pessoa desenvolve um tipo de ansiedade e precisa do seu tratamento específico, então eu não vou citar nada aqui de medicação. Eu sei que vocês ficam curiosos e perguntam nos comentários, mandam mensagem, o que você está tomando? Achando que se você tomar o que eu tô tomando, você vai melhorar. E não, cada caso é um caso, você precisa fazer um acompanhamento médico, né, com psiquiatra, com psicólogo, para você ter o tratamento realmente correto pra você, né, pro seu organismo. E a Camila fez o tratamento, também ficou super bem. Tanto a Aruana quanto a Camila, elas não fazem mais o tratamento, elas não tomam mais a medicação, elas tomaram por um tempo, passaram pelo processo de desmame
e abandonaram a medicação. Então hoje elas seguem muito bem, né? Ambas já estão aí há anos e anos bem depois que elas fizeram o tratamento. Porém, eu, Rayana, tive alguns períodos da minha vida onde eu tive crises de ansiedade e eu precisei realmente retomar o tratamento. Na verdade, quando eu descobri a minha ansiedade, que eu fiquei mal mesmo, que foi assim, acho que um dos piores anos da minha vida em relação à ansiedade, foi muito forte mesmo. Eu tive crises de pânico terríveis, tive crise de ansiedade terrível. Então todos os sintomas que vocês possam imaginar de ansiedade eu tive. Eu sei que você está pensando, mas será que ela teve isso? Acho que isso que eu tô sentindo ela não teve. Sim, tudo que vocês possam imaginar em relação à ansiedade eu tive, eu sofri, foi terrível. Quando eu fui procurar por uma psiquiatra, que foi a mesma que a Aruana se tratou, eu cheguei num estado, assim, emocional e físico terrível, eu tava realmente muito mal. E foi um processo de tratamento até realmente eu melhorar. Então, que eu comecei a sentir melhora com a medicação foram depois de 3 meses tomando. Medicação para ansiedade, para crise de pânico, para depressão é um tratamento lento. Eu sei que no estado que a gente tá no momento, a gente quer que seja algo rápido, que faça efeito rápido, porque a gente quer melhorar, quer ficar bem. E você estando mal da sua cabeça, você não consegue ter paciência para ver o tratamento funcionar. Então é muito difícil, porém é necessário você ter essa paciência, esperar, não desistir. Eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo, de pessoas que iniciaram o tratamento, tá há 1 mês tomando, há 2, 3 semanas e já acham que não vai fazer efeito e me manda mensagem desesperada, porque eu tô tomando há tantos dias, há tantas semanas e não tô vendo efeito nenhum, não tô vendo resultado nenhum. Então, eu sei que a gente fica desesperado, mas você precisa ter paciência para pelo menos 3 meses. A partir do 3º mês você consegue realmente sentir uma diferença e é como tirar com a mão. É uma coisa assim incrível o quanto você vai melhorando aos poucos. E o tratamento psiquiátrico, ele é fundamental ser acompanhado também por terapia com um psicólogo, porque muitas das coisas não... Claro que o cérebro da gente ele fica doente como qualquer outro órgão, eu falo isso em todos os vídeos aqui sobre ansiedade. É um tabu muito grande ainda essa questão, né, da ansiedade, da depressão, tudo que é doença mental, a gente ainda vive um tabu muito grande no mundo, mas o cérebro é um órgão que fica doente como qualquer outro órgão do nosso corpo, então o nosso cérebro ele fica desequilibrado e aí acontecem, né, todos esses efeitos que a gente sofre. Então a gente tem esse desequilíbrio da serotonina na nossa cabeça e também tem a parte que junta com isso sobre o que a gente alimenta, né, nos nossos pensamentos. Então acaba virando uma bola de neve, você não tá bem e você não consegue pensar de outra forma, você não consegue pensar de forma positiva, não consegue pensar realmente diferente do que você está pensando e você vai entrando numa bola de neve até que você tá no fundo do poço. Então o acompanhamento com o psiquiatra também é fundamental, você ter o acompanhamento com um psicólogo para você fazer terapia, porque a conversa, você expor, você se autoconhecer é fundamental também para o tratamento. E eu fiz esse tratamento, então, há anos atrás, quando eu tava realmente muito mal, eu tomei medicação por mais ou menos 2 anos e eu fiquei, assim, plena, fiquei muito bem mesmo, me recuperei, assim, 100%. Eu fiz o desmame da medicação, então acho que eu tomei por 2 anos, fiz o desmame, segui bem, fiz residência, entrei pra residência, fiquei 4 anos trabalhando, estudando, passaram longos anos, acho que foram 5 no total, desde que eu fiz o primeiro tratamento, então eu fiquei bons anos bem, até que eu tive uma crise de pânico, eu tava bem, assim, do nada eu comecei a passar mal, tive uma crise de pânico, foi, se não me engano, no inverno, acho que era em julho, mais ou menos, julho, agosto, não lembro. E eu voltei pra psiquiatra e eu voltei assim bem triste, porque eu pensei, poxa, né, eu achei que eu tava... Fazia tantos anos que eu tava tão bem e agora eu tive essa recaída. E eu voltei a conversar com ela e ela falou que é até engraçado, porque quando eu fui a primeira vez, era exatamente no mesmo mês que eu fui, na mesma época, assim, do ano, e que era normal eu ter essa recaída, por eu ter vivido uma crise de ansiedade tão intensa, né, como foi anos atrás, e que era normal, que não era pra eu ficar triste nem nada. E aí eu voltei com a mesma medicação que eu havia tomado, com uma miligrama bem baixa, e eu comecei de novo o tratamento e tudo, e eu fui melhorando e fiquei bem novamente, né, como eu já havia ficado na vez anterior. E dessa segunda vez eu tomei a medicação por alguns meses, só acho que foram uns 8 meses que eu tomei. Então foi uma recuperação bem mais rápida, porque foi uma crise de pânico, assim, que não foi algo tão forte, assim, tão realmente enraizado em mim como foi a primeira vez. Aí eu fiz o desmame mais uma vez da medicação e segui plena a minha vida, mais uns bons anos, bem. E a terceira recaída que eu tive foi recente, foi alguns meses atrás, não faz muito tempo,
que eu fiquei mal novamente em relação à ansiedade. Não foi crise de pânico, eu não tive crise de pânico, aquela crise assim, do momento que você acha que você vai morrer, é um negócio louco, não foi assim. Foram assim, a ansiedade, eu vi que a ansiedade estava chegando aos poucos, então é muito importante você se autoconhecer e saber quando você não tá bem, quando você percebe que a crise de pânico, a ansiedade ou a depressão, algo assim, vem chegando, você precisa entender que a sua cabeça pode ficar doente, então você precisa ter essa percepção de si mesmo. E eu comecei a perceber que eu não tava tão bem, que eu tava sentindo algumas coisas que eu sabia que era ansiedade chegando. E nesse momento que eu parei para refletir mesmo profundamente em relação a isso e tentar entender o porquê, né? Por isso que eu falo a importância do acompanhamento com psicólogo também, você fazer terapia, enfim, para você realmente se autoconhecer, porque a ansiedade, a crise de pânico, ela não chega do nada, ela não chega assim, simplesmente acontece. Hoje em dia é muito comum, o pessoal fala muito isso na internet, principalmente no YouTube e Instagram, sobre o famoso gatilho. Ah, porque gatilho, aquilo lá é gatilho, porque aquilo lá me causa gatilho, não sei o que me causa gatilho. Essa palavra se torna muito comum hoje em dia, que são coisas, situações, pessoas, lembranças, enfim, coisas que realmente te dão um gatilho na sua cabeça e você começa a passar mal, a ter ansiedade, a ter medo, a ter crise de pânico, enfim. E eu percebi que havia algo que me deixava assim, eu comecei a lembrar das vezes anteriores que eu tive crise de ansiedade, comecei a pensar, a refletir e percebi que todas as crises que eu tive, todas as recaídas que eu tive de ansiedade aconteciam no mesmo momento da minha vida, numa mesma situação, que era a situação de doença. E quando eu entendi isso, parece que virou uma chave na minha cabeça, eu pensei, caramba, faz todo sentido. Então, assim, eu vou deixar aqui também no box de informações outros vídeos que é muito importante que você assista, que é em relação à minha vida. Um dos vídeos é sobre um testemunho que a gente gravou falando sobre anos muito difíceis que a gente passou e foram coisas realmente muito malucas que aconteceram com a gente. E uma das coisas que muita gente ainda não sabe, que me acompanha, é que eu sou cardíaca, então eu tenho um problema cardíaco. Quando eu descobri há anos atrás, foi de uma forma bem difícil. Teve momentos que eu realmente achei que eu não ia sobreviver, né? Que eu não ia conseguir viver, que eu ia morrer por conta do coração. Então eu fiquei em UTI, eu fiz cirurgia cardíaca, foram fases bem difíceis e isso me causou muito medo. Aquele medo de morrer, medo de realmente não conseguir sair daquilo e a minha vida é só até ali. Então parece que eu tive um momento de pânico, assim, muito grande quando eu sofri essa doença, e isso ficou no meu subconsciente. Então toda vez que eu fico doente, ou que alguém que eu amo muito fica doente, parece que vira um gatilho na minha cabeça e eu começo a ter ansiedade, eu começo a pensar que algo muito ruim vai acontecer, ou que eu não vou conseguir sair daquilo. Então assim, subconsciente, de forma assim, mesmo você não tem controle mesmo, é uma coisa assim que, por exemplo, eu fiquei doente e eu tô bem, eu sei que não vai me dar nada, que eu não vou morrer, que é só uma gripe ou que é só algo que eu vou me recuperar, mas mesmo assim parece que a minha cabeça não entende e o meu corpo começa a sofrer ansiedade por conta de medo, como se o fato da doença, de eu sentir o meu corpo doente, me causasse medo e ansiedade. E eu finalmente entendi que era isso que me causava as crises de ansiedade, e por isso que eram em épocas específicas, que eram épocas que eu passava por algum problema de saúde. Então eu tinha essa recaída na ansiedade, tudo voltava. E quando eu compreendi isso, eu pensei, caraca, tudo fez sentido agora, não é do nada, tem um motivo, né? Eu consegui me compreender o meu interior, a minha cabeça, e entender da onde estavam vindo essas crises de ansiedade. Como eu falei, eu tive uma última crise de ansiedade que foi recentemente, e a crise veio por conta do Covid. A gente não comenta muito na internet sobre isso, porque a gente sempre fala que a gente quer compartilhar as coisas boas da vida, evitar ficar falando sobre tragédias, sobre coisas ruins, mas toda a minha família já pegou Covid, eu, Aruano, meu marido, minha mãe, a Camila, meus cunhados, todo mundo já pegou. Então assim, minha família toda pegou, todo mundo se recuperou bem, graças a Deus, não foi um caso sério de ninguém. Porém, quando nós pegamos Covid, assim, apesar de não ter sido sério, foi muito difícil, assim, a doença em si foi muito difícil para todo mundo ficou realmente bem mal, e quando eu vi toda a minha família doente, todo mundo com Covid, todo mundo, assim, mal mesmo, me deu uma crise de ansiedade violenta, e foi a última que eu tive, e foi muito difícil, porque, assim, eu percebi que, de fato, o fator doença me deixa muito
mal, com muito medo e me desencadeia muitos sentimentos, muitos pensamentos, é um turbilhão de coisas que vem em mim, no meu subconsciente, e minha cabeça adoece. E foi então que eu fiquei algumas semanas mal, eu percebi que eu não ia conseguir me recuperar sozinha e eu voltei com o meu tratamento. Já faz acho que 3 ou 4 meses que eu tô tomando. Tô bem, graças a Deus, a medicação que eu tomo deu super certo pra mim, então por isso que é muito importante você não se basear em outra pessoa, mas você procurar o seu médico, né, procurar o seu psicólogo e saber o que dá certo pra você, né, e a medicação que eu tomo, graças a Deus, o meu organismo aceita muito bem, então a recuperação pra mim, passando ali 1 mês, 2 meses, já começo a ver resultados e eu tô muito bem. E dessa última vez eu pretendo seguir com o tratamento por um longo tempo. A medicação que eu tomo, ela não é uma medicação que vicia. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Mas é uma medicação que vicia, eu vou ficar viciado, nunca mais eu vou conseguir viver sem. Não, contanto que nós já fizemos o desmame, né, eu e minhas irmãs, a gente consegue seguir a vida normalmente. Porém, eu decidi que eu vou fazer um tratamento mais longo dessa vez, eu vou tomar essa medicação por mais tempo do que eu tomei as últimas vezes, né. Não sei, então, quando é que eu vou parar, quando é que eu vou fazer o desmame. No momento eu tô muito bem, graças a Deus, tô assim super tranquila, e eu também sinto muitos problemas físicos, porque a ansiedade não é só na cabeça, ela desencadeia pro seu corpo, então eu sinto muitas dores nas costas, dor no estômago. Então assim, a ansiedade, ela tira a qualidade de vida de todo mundo, então por isso que a gente sempre fala sobre esse assunto aqui na internet, para que você não viva preso num tabu, mas para que você se liberte, para que você procure tratamento, procure acompanhamento, e você realmente tenha uma qualidade de vida que todo mundo merece ter, né? Viva bem com a sua cabeça, viva bem com o seu corpo, com o seu organismo. E eu até ia gravar esse vídeo respondendo algumas perguntas que me mandaram, eu deixei uma caixinha lá no Stories do Instagram, porém eu queria primeiro gravar esse vídeo inicial, né, atualizado sobre o assunto, e o próximo vídeo eu vou responder perguntas de vocês. Então se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários do YouTube, que eu vou responder as perguntas desse vídeo e também lá do Instagram que chegaram. E eu acho que é isso, né, eu não quero me estender muito nesse assunto aqui, porque eu pretendo gravar outro vídeo. Mas atualizando sobre ansiedade e crises de pânico, é assim que está a minha vida, é assim que eu estou levando no momento. Então sim, eu estou fazendo tratamento no momento. E eu acho que é isso, não sei se tem mais algo pra falar, mas qualquer outra dúvida ou outra pergunta, deixa aqui nos comentários que com o maior carinho do mundo eu vou responder. Eu sempre tento responder todo mundo pelo Instagram, mas nem sempre eu consigo. E eu acho que é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!